pela fome. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em que está o Espírito Divino? Disse, pois, Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Então, na história, e aqui eu vou voltar aqui no sublinhado, que é o versículo 34, dentro do sonho ele traz a revelação. Faraó também deve estabelecer supervisores para recolher um quinto da colheita do Egito. Ou seja, foram estabelecidos aqui governantes que deveriam cobrar taxa das pessoas, colher um quinto do que todo mundo produzia. E o que que é um quinto? Deixa eu ver se eu- Um quinto é 20% do todo. Com, com um aluno que está lá na Jornada Expert, ele é de Ribeirão Preto, e ele estava falando sobre o patrão da esposa dele, que eles são orientais, né? Então, vocês têm muito patrimônio, e o patrimônio deles aumenta à medida que o tempo passa. E aí a gente estava conversando sobre os princípios que os europeus e os orientais praticam. Os exemplos que eles praticam na vida financeira é sempre guardar uma parte. Por que que o judeu é rico e cada vez fica mais rico? É porque todo o valor que chega à sua mão, ele é definido, ele é planejado, né? Mas vamos pensar na nossa realidade mesmo, né? Como é que eu consigo identificar quanto seria para mim 20% daquilo que eu ganho? É só a gente pensar no dízimo. Quando eu penso no dízimo, eu identifico 10%. E uma das coisas que eu falo, que a ideia é trabalhar aqui no Close Friends é informações mais claras e mais abertas, né? Na jornada não dá tempo, são 7 dias para a gente trabalhar uma visualização, um planejamento e a gente visualizar o potencial de cada um. Os 7 dias da jornada, a gente consegue identificar o que que já passou pela nossa mão, o que está passando pela nossa mão e a gente deixou de fazer. Agora a gente precisa começar a praticar para começar a ver resultado. Vamos passar aqui, ó. O princípio da quinta parte, né? É a revelação dada ao profeta José e praticada pelos judeus. Chama-se fundo de reserva. É a maneira mais fácil de a gente se preparar, da gente fazer um fundo de reserva e se preparar para o momento da dificuldade. Não que a gente vire como um profeta do caos, não. Vou profetizar que o tempo ruim vai chegar. Nada disso. A ideia é que nós estejamos preparados para isso. O princípio da quinta parte faz com que você esteja preparado para as oportunidades. Isso eu falo lá na jornada. Quem tem recurso, aproveita as oportunidades. Quem pratica o princípio da quinta parte, nas suas contribuições, nunca vai ser uma tortura, mas sim um cumprimento da palavra. Talvez você precise decidir viver um padrão abaixo para conseguir implementar um princípio da quinta parte. Quanto você teria hoje se você tivesse guardado a quinta parte de hoje, que é a sua quinta parte o valor hoje, nos últimos 7 anos? Você conseguiria definir quanto seria esse valor? Considere hoje o valor pelo dízimo. Então, vou pegar aqui a calculadora, a gente fazer uma conta aqui rápida. Eu ganho um salário mínimo, vou pegar aqui a calculadora, eu ganho um salário mínimo, R$ 1.400. Ou seja, a minha quinta parte é 280. Por quê? Porque 140 é 10%, e ele multiplicado por 2 dá 280, ok? Então eu tenho R$ 280, multiplico por 2 e multiplico por 7 anos. Esse valor, hoje, sem correção alguma, só eu guardando na minha casa, seria R$ 23.500. Isso seria considerando o Bruno assalariado e aproveitando as oportunidades. Eu queria que vocês abrissem o microfone para a gente conversar um pouco sobre isso.
Acabei de fazer a conta aqui. Você conseguiu ver? Isso aqui é algo que precisa ser uma libertação nas nossas finanças. Vocês precisam entender, a gente precisa aprender que o manejo dos recursos que chegam à nossa mão é espiritual. A gente ora, a gente busca, e a gente, na parte financeira, a gente só entra e sai, entra e sai, entra e sai, e a gente não dedica isso. A gente precisa entender que a Bíblia tem princípios. Então, se uma pessoa assalariada é um amigo nosso e ele pratica isso, o que acontece ao longo do tempo? Se vocês tem um livro que é O Homem Mais Rico da Babilônia. São vários livros aí que falam de finanças. Ele vai contar a história de um homem que passou a poupar. E os amigos deles não poupavam. Depois de um tempo, eles se encontram lá na frente. E a gente pode imaginar um pouco dessa história se a gente olhar um pouco as nossas amizades lá de trás, né? Conto muito essa história, né? No bairro onde eu fui criado, tem uns meninos que soltam pipa até hoje. Tem uns meninos que trabalham, nada contra, é um emprego, né? Trabalham como pedreiros e trabalham como auxiliar de pedreiro. Mas eu também tive a oportunidade de ser um pedreiro e um auxiliar de pedreiro. Só que eu decidi caminhar caminhar de uma outra forma, ou seja, fazer os meus estudos, fazer o ensino médio, fazer a faculdade e estar próximo de pessoas que iriam me auxiliar a chegar no nível maior. Então, tudo isso contribuiu para que eu pudesse, no momento em que o tempo fosse passando, eu estivesse avançando. Praticar o princípio da quinta parte é um desafio alto, talvez no momento em que estamos passando, porque depende muito de como é que a gente está financeiramente. Poxa, Bruno, meu propósito hoje é quitar dívida. O meu propósito hoje é poupar um valor menor por semana, ou um valor por mês. Cada um vai ter a sua realidade. O que é importante dentro do princípio é que a gente sonhe no nosso livro dos sonhos, né, em projetar o nosso futuro, é fazer com que isso aconteça. Porque aplicar esse princípio vai fazer toda a diferença. Estaria pronto se você tivesse guardado os 20%. Vamos colocar mais fácil o entendimento. Como que eu comecei a praticar isso? 10% da quinta parte, 10%. Eu tomei a decisão de não abrir mão de entregar mais ao Senhor, de entregar ao Senhor. Eu abri mão de. Não, eu abri mão, não. Vou repetir a frase. Eu decidi sempre entregar o meu dízimo. Não vou abrir mão disso. Segundo, eu vou guardar 10% para mim. Isso foi para começar. Até chegar a oportunidade que eu consegui guardar 20%. Estão me entendendo? Sim. Então, são processos evolutivos. Não é que agora você vai ter que praticar isso, agora tem que fazer. Não. A gente tem que entender em que situação nós estamos agora. Porque no momento em que eu decido, gente, por 7 anos, é um tempo de perfeição, porque 7 é um número da perfeição. E José fez isso e o Egito tornou a maior potência mundial. Deus quer nos fazer ser uma potência. Estar preparado para abraçar e conquistar inúmeras oportunidades. Então, o primeiro passo é retribuir ao Senhor. Isso eu não abro mão. E o segundo é eu investir em mim. Nós precisamos investir em nós. Se for possível, comece a guardar o mesmo valor que você dizima, o mesmo valor guardar a você, para que você esteja preparado para as grandes oportunidades. Pare de colocar a culpa no diabo, nas pessoas e assuma a responsabilidade da sua vida financeira. Essa frase eu coloquei aqui porque eu encaminhei para vocês um vídeo do Paulo Vieira. Ele fala sobre princípios cristãos. Ele é coaching. Não tenho nada contra, mas também não vamos nos basear financeiramente na linguagem de um coach. A gente precisa se basear na linguagem bíblica. Sendo que como ele trabalha pilares,
eu acho muito interessante a forma como ele apresenta. E, em alguns momentos, nós precisamos ser agitados, né? E ele vai falar sobre o poder da ação. Nós precisamos agir para que os resultados voltem. Algum de vocês tiveram a oportunidade de ver o vídeo que eu coloquei no grupo? Ainda não. Ainda não. Tá. Então, a gente precisa aí gerenciar o tempo. Alguma dúvida sobre o princípio da quinta parte? Não. Perfeito. Então, vocês estão preparados. Eu quero trabalhar um exercício, porque vocês estão sem tempo, gente.